Olá, alunos! Eu sou a professora Márcia Mila, que ministro a disciplina Introdução à Engenharia da Multivics. E essa é a nossa primeira videoaula. Então, ao longo da disciplina, nós vamos falar sobre ética da engenharia, habilidades que o engenheiro deve ter, funções na engenharia, características de um engenheiro de sucesso. Vamos falar também sobre criatividade, a comunicação na engenharia, engenharia e sociedade, organização e representação de sistemas em engenharia, introdução ao projeto, aprendizado e solução de problemas, números e notação numérica, apresentação de tabelas e gráficos, modelos e simulação e o sistema Confea-CREA. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre o conteúdo, é importante que vocês compreendam como deve ser a metodologia de estudo, ou seja, qual a forma que vocês devem se preparar para ter uma absorção melhor da disciplina, dos conteúdos da disciplina, ok? Então, as aulas expositivas, elas devem ser precedidas por um período de leitura individual das notas de aula. Então, esse material teórico eu vou disponibilizar para vocês, então seria interessante que vocês lessem esse material antes da aula, né, para que durante o período de aula as dúvidas possam aparecer e aí esse processo de aprendizado ele possa ser mais enriquecedor, ok? Leitura pelos alunos da bibliografia recomendada. Essa bibliografia ela vai estar disponível para vocês na biblioteca virtual, que vocês podem acessar também pelo AVA, ok? E aí vocês podem dar uma lida, né, nos capítulos que eu vou indicar, para que, de novo, né, vocês possam ter uma compreensão melhor. Resolução de atividades em classe e em casa, para reforçar a compreensão dos assuntos trabalhados em sala de aula, ok? Orientação particular pelos professores por iniciativa do aluno. Por que eu coloquei aqui no plural dos professores? Porque, às vezes, vocês podem também entrar em contato com os professores das outras disciplinas, que também são engenheiros, né? Ou tendo outra formação, eles podem auxiliar vocês, né? Quanto à vida profissional, ok? Além dos objetivos cognitivos, pretende-se que o aluno desenvolva durante o curso uma atitude responsável de estudo, de pesquisa e de dedicação, uma atitude crítica que o leve a refletir sobre os conteúdos aprendidos e sua importância para a sua futura atuação como engenheiro, bem como uma atitude positiva para o prosseguimento de seus estudos. Ou seja, essa disciplina aqui, ela tem também por objetivo que vocês tenham uma mudança no comportamento, né? Porque até então eu vejo a maioria dos alunos tendo um comportamento muito passivo durante as aulas, né? Então, o aluno fica parado, assiste a aula e tal, e espera um posicionamento, né, do professor. Então, a partir de agora, é interessante que vocês tomem as rédeas, né? Que vocês sejam agentes mais ativos no processo do aprendizado de vocês. Então, a prática da disciplina consciente é fundamental para o completo atingimento dos objetivos do curso. Uma relação de confiança será naturalmente construída. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a conversar sobre valores, sobre atitudes, busca-se que vocês tenham mudanças de comportamento, né, e que haja um amadurecimento profissional de vocês. Então, dada a metodologia adotada, é recomendável ler, ok? Ler, eu sei que vocês adoram ler, né? Ler antes de cada aula as notas de aula e meditar sobre os temas a serem discutidos, consultando sempre que possível a bibliografia adicional inerente. Para que isso? Para que desperte em vocês uma característica que a gente vai falar muito durante o curso, que é o processo de aprendizado contínuo. Então, o engenheiro que não gosta de ler vai ter que gostar de ler, vai ter que ter o hábito de leitura, ok? Porque quem lê acaba escrevendo, né, melhor, acaba tendo uma maior facilidade de compreensão, ok? Bom, essa é a nossa bibliografia básica e complementar, como eu havia falado antes, vocês têm acesso a partir do AVA, da biblioteca virtual, e aí tem vários e-books lá, vocês podem consultar esses livros, né, para poder compreender melhor todo o conteúdo que a gente vai abordar durante as nossas aulas. Como que vai funcionar a avaliação? Isso era até um questionamento que os alunos fizeram em sala de aula. A avaliação bimestral, né, dessa disciplina, ela vai ter a média 6 pontos. Então, o aluno que tiver nota 6, ele passa direto, né, como a gente costuma falar. Como que essa pontuação é feita? A partir de 2 trabalhos. Um trabalho que vale 4,5 pontos e um trabalho que vale 5,5 pontos. E a postagem desses trabalhos estará lá
né, disponível no aplicativo e no portal também. Lembrando que todos os trabalhos devem ser entregues via portal, ok? Não é pelo AVA, é pelo portal acadêmico. E se o aluno não consegue atingir essa média 6, ele vai para a prova final, né, ou seja, a avaliação final, e aí a média vai para 5. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre ética, né? Então, quais são os comportamentos esperados por um engenheiro ético? Então, o primeiro é proteger a segurança, a saúde e o bem-estar público. Então, não é somente a saúde e o bem-estar das pessoas, né, que se encontram dentro da empresa, mas é num âmbito muito maior. Eu até brinquei com vocês na sala de aula e falei assim que, né, minha família tem muitas pessoas da área médica e eles falam assim, se eu cometer um erro, eu mato uma pessoa. Se nós engenheiros cometermos erros, nós matamos muitas pessoas, ou nós interferimos de uma maneira muito prejudicial, né, no meio ambiente e nas pessoas ao seu entorno, ok? Bom, outro comportamento ético do engenheiro é atuar apenas nas áreas de competência. Então, o CREA até define isso, né? Quais serão as competências de cada engenheiro? As competências, elas são de acordo com as disciplinas que vocês cursarem, né? Então, se o engenheiro mecânico faz uma disciplina chamada refrigeração e ar-condicionado, ele tem competência para desenvolver um projeto nessa área. Se um engenheiro faz uma disciplina como estruturas metálicas, ele tem competência para fazer projetos voltados a estruturas metálicas, ok? Então, essas competências que definem qual é a área que nós podemos atuar, ok? Ser verdadeiro e objetivo, não, ser verdadeiro qualquer profissão, né? E objetivo, principalmente nós que somos da área de exatas, né? É muito complicado quando você é muito prolixo, que às vezes a ideia acaba se perdendo ali. Então, eu até brinco assim, quando eu mandar para vocês uma mensagem falando sobre uma reunião, duas letrinhas já é o suficiente. Ok. Comportar-se de forma honrosa e digna, né? Essa também é uma característica para qualquer profissional, não só dentro da engenharia. A quinta também é muito importante, seguir aprendendo para aprimorar as aptidões técnicas. Seguir aprendendo, nós vamos abordar isso várias vezes, né? Às vezes o aluno pergunta para mim, professora, quando que eu vou parar de estudar? Não sei, eu estudo até hoje, né? A diferença que eu sempre falo é que depois de um certo tempo a gente passa a estudar só aqueles conteúdos que nos são mais prazerosos. Então o processo de estudo, ele se torna algo natural e mais prazeroso, ok? 6, prover trabalho honesto e árduo aos empregados ou clientes, né? Isso é bastante interessante também, porque às vezes eu escuto algumas pessoas, né, fazerem comentários assim, a engenharia ela vem para fazer uma série de automações ou otimizações a fim de que as pessoas percam seus empregos. Porque num determinado processo eu colocava ali 4, 5 pessoas trabalhando e agora a gente consegue substituir isso por uma máquina onde apenas uma pessoa opera. Ora, se a gente consegue fazer isso, é para que aquela pessoa que está operando, ela tenha uma qualidade, né, de trabalho mais digno do ser humano. Porque é essa a função, né, de nós engenheiros, promover trabalho árduo, né, e honesto. Número 7, informar as autoridades competentes sobre atividades danosas, perigosas ou ilegais, né? Isso é até, além de ser ético, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque isso acaba beirando, né? Porque atividades ilegais, como o nome está falando, é crime. Então, compete a nós engenheiros, toda vez que a gente verifica que houve um acidente, aconteceu algum problema, a gente precisa, né, comunicar às autoridades competentes. Envolver-se em assuntos cívicos e comunitários, isso é bastante importante também para que haja um senso de pertencimento, né, no entorno, né, para que haja um senso para que a empresa tenha uma relevância para a comunidade também. Proteger o meio ambiente, né, poucos códigos aplicam este princípio, porque de uns tempos para cá, esses assuntos sobre sustentabilidade eles estão sendo mais abordados, porque graças a Deus, essa geração que está vindo agora consegue compreender que não existe fora. Então, eu vou jogar o lixo fora. Onde que é fora? Tudo nos afeta. Nós estamos num planeta onde todo mundo, né, coabita. Então, se a gente degrada de uma certa forma o ambiente, essa degradação acaba nos atingindo mais cedo ou mais tarde. Não aceitar propinas ou presentes que possam interferir no julgamento da engenharia.
esse código também é para empresas públicas, isso é crime, né? Para empresas privadas, não, é apenas um código de ética, ok? Proteger informações confidenciais de empregados e clientes. De novo, esse comportamento é um comportamento ético. Você saiu de uma empresa e está indo para outra empresa, ou você permanece na mesma empresa, você tem a obrigação de proteger essas informações confidenciais. E, por último, evitar conflitos de interesse. Não só conflito de interesse, evitar qualquer tipo de conflito, né? Porque eu sempre digo que zelar pela saúde mental das pessoas que trabalham é obrigação de todos nós, ok? Bom, vamos falar também sobre as habilidades que o engenheiro deve ter. Então, muitos alunos às vezes falam para mim assim, pô, professora, mas essas habilidades eu não tenho. Você não tem, mas elas podem ser desenvolvidas, ok? Então, qual é o objetivo ao longo do curso? É desenvolver essas habilidades em vocês. Então, não é esperado que o aluno, ao ingressar na instituição, ela tenha essas habilidades, mas é esperado que vocês se preocupem em desenvolver em vocês mesmos, né, essas habilidades, essas características. Então, primeiro, eu usei até aqui algumas disciplinas que são da minha área de engenharia mecânica, mas isso se aplica, né, às outras engenharias também. Então, aplicar o conhecimento de matemática, ciências e engenharia. Ok? Quando a gente fala ciências, é a parte de física também. Eu sempre falo isso. O engenheiro, ele trabalha com conhecimento que foi desenvolvido, né, pelos físicos e pelos matemáticos. A gente pega esse conhecimento e acaba trazendo esse conhecimento para entregar um produto para a sociedade, ok? Então, o currículo ainda inclui disciplinas como termodinâmica, transferência de calor e mecânica dos fluidos. Essas 3 disciplinas, elas fazem parte, né, elas compõem uma outra disciplina chamada fenômenos de transporte, né, que está na grade curricular de alguns de vocês. Mecânica dos materiais, sistemas eletromecânicos, dinâmica e controle. Então, são disciplinas, muitas das vezes, comuns a várias engenharias, ok? Segunda habilidade, projetar e realizar experimentos, bem como analisar e interpretar dados. Essa habilidade vocês vão adquirir nas disciplinas que têm laboratórios. Então, sugiro que, durante esse período de laboratório, vocês tenham essa preocupação, né, em relação a projetar e realizar os experimentos, bem como analisar e interpretar dados, que é tão importante quanto. Porque se você faz um experimento e você não sabe analisar e interpretar esses dados, você não é um engenheiro. Terceiro, né, projetar um sistema, componente ou processo que satisfaça os objetivos desejados. Então, que sistema? Depende da sua engenharia. Então, a gente pode estar falando de um sistema de automação, né, para um engenheiro eletricista ou um engenheiro de automação, né, ou próprio engenheiro mecânico também. A gente pode estar falando de um sistema de captação de água de chuva, que o engenheiro civil também, né, tem condições de fazer. Então, esses sistemas, eles estão relacionados de acordo com a competência de cada engenharia. Trabalhar em equipes multidisciplinares, ou seja, a equipe vai ter pessoas que atuam na sua área e fora da sua área também. Então, quando a gente coloca vocês para poder fazer trabalho em grupo, né, e muitas vezes existem disciplinas que têm, né, que são de outros cursos também, é uma das situações para vocês trabalharem, né, em equipes multidisciplinares. Outro, identificar, formular e resolver problemas de engenharia. Vocês vão estar sendo capacitados em todas as disciplinas para identificar, formular e resolver problemas. Às vezes o aluno fala assim, professor, mas identificar o problema é tranquilo, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê que tem alguma coisa que está superaquecendo, o equipamento está superaquecendo. É fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes a gente não consegue identificar o problema e precisa fazer uma análise bem complexa para poder identificar. Aí depois formular e resolver esse problema, ok? Compreender as responsabilidades éticas e profissionais, isso é bastante importante, a gente já falou sobre ética, mas depois as responsabilidades profissionais ao longo do curso vocês vão tendo essa compreensão. Comunicar-se eficazmente, isso é bastante importante também, porque a comunicação, embora alguns alunos de engenharia brinquem comigo e falem assim, professora, mas eu faço engenharia, eu não preciso saber português. Precisa sim. Qualquer brasileiro precisa saber português, precisa aprender a se comunicar de forma eficaz, ou seja, de forma que a outra pessoa consiga compreender
de maneira exata o que você acabou de dizer, ok? Então, essa comunicação, os professores vão pedir para vocês produzirem artigos, os professores vão pedir para vocês fazerem relatórios, vocês para emitir um parecer numa questão, né? Então, esse projeto pode ser aprovado, não pode? Emita um parecer. Então, toda vez que o professor colocar você para escrever, é para que essa habilidade seja treinada. Compreender o impacto das soluções de engenharia no contexto global e social. Bom, nesse sentido, os professores vão estar trazendo para vocês também, né, essas orientações para que vocês consigam compreender o estado da arte. O que é estado da arte? É em que pé as coisas estão, né? Quais são os avanços tecnológicos que ocorreram recentemente, o que a gente não utiliza mais, que deixou de ser implementado dentro da engenharia, né? Então, essas atualizações elas vão ocorrer ao longo do curso. Se comprometer com o aprendizado permanente. Vocês estão vendo? De novo eu estou com essa história aqui de se comprometer com o aprendizado permanente. Quando é que o engenheiro para de estudar? Nunca. Nunca. Porque a tecnologia não para. Porque nós estamos passando por um processo de um avanço tecnológico muito, muito acelerado, e para isso é necessário que vocês tenham um comprometimento permanente, né, com esse processo de aprendizado. Conhecimento de questões contemporâneas, isso também é bastante importante para que a gente consiga identificar quais são as necessidades, né, da sociedade. E usar técnicas, capacidades e ferramentas modernas de engenharia necessárias para o exercício da engenharia. Então, essas técnicas, capacidades e ferramentas modernas, elas vão ser apresentadas para vocês ao longo do curso, e alguns professores também vão estar indicando cursos complementares que vocês podem estar fazendo para que vocês consigam ter um desempenho melhor, né, em relação a essas ferramentas modernas. Bom, outro ponto que a gente precisa conversar um pouquinho é em relação à área de atuação do engenheiro. Então, nós temos basicamente duas áreas distintas, né? A área técnica e a área administrativa. Então, na área técnica, a gente tem, né, o desenvolvimento tecnológico, e na área administrativa, o desenvolvimento empresarial, ou, como eu costumo sempre falar, assim, a parte de gestão. Então, o primeiro engenheiro, né, quando ele começa a trabalhar, ele entra como engenheiro de equipe, quando for na área técnica. E aí, conforme ele vai tendo conhecimento, né, mostrando sua capacidade, ele pode assumir um cargo de engenheiro-chefe. E, por último, um membro do Conselho Superior. Isso na área técnica. Na área administrativa, a gente teria o engenheiro de projetos, porque ele está trabalhando na parte de gestão, depois a gerência de engenharia, de novo, né, porque é na área de gestão, e o diretor técnico. Quando a gente fala assim de um engenheiro sênior, o engenheiro sênior ele tem que ter um domínio das duas áreas. Ele não precisa atuar naquele momento nas duas áreas, mas ele tem que ter uma compreensão grande nas duas áreas para que ele possa, né, auxiliar os engenheiros que trabalham nessas duas áreas em relação, né, aos seus projetos, às suas áreas, né, à sua atuação. Bom, em relação às funções que os engenheiros podem ter, né, que eles podem desempenhar, que nós podemos desempenhar, são divididas nessas categorias aqui. Então, a primeira categoria, né, que a gente vai falar são sobre os engenheiros pesquisadores. Esses engenheiros eles têm um perfil bastante interessante, porque eles conseguem verificar necessidades da sociedade que a gente nem percebeu ainda. Então, a gente nem sabe que a gente tem essa necessidade, e o engenheiro pesquisador já pode verificar aquilo e falar: poxa, seria interessante se a gente tivesse, né, um equipamento, né, ou um instrumento, enfim, se a gente tivesse acesso, de repente, a esse tipo de tecnologia, que iria facilitar a vida de todo mundo. Então, vamos usar um exemplo aqui sobre um pesquisador, né, um engenheiro pesquisador, que ele entende o seguinte: se eu aqueço uma molécula, eu faço com que ela vibre, né? E se eu vibrar essa molécula, eu também posso transformar isso em calor. Então, vibração molecular, eu posso ter um aumento da temperatura, ok? E aí ele percebe o seguinte: se eu fizer com que micro-ondas passem por essas moléculas, fazendo com que elas vibrem, eu posso aumentar a temperatura dessa substância.
E aí ele procura um engenheiro de desenvolvimento e fala assim, olha, o que você acha da gente trabalhar num projeto em que micro-ondas, elas causem vibrações nas moléculas, aumentando a temperatura dessas moléculas, né, que seria uma forma de aquecimento. Aí o engenheiro de desenvolvimento fala assim, nossa, muito bom, a gente pode colocar, ele vai desenvolver o projeto, entendeu? Ele vai chegar e falar assim, então a gente pode colocar isso numa caixa, de forma que essas micro-ondas não passem por essa caixa, né, para não causar problema, riscos, né, de a saúde das pessoas, né, de quem estiver em volta, e a gente vai poder usar também um dispositivo que emita essas micro-ondas. E aí ele vai começar a verificar como que deve ser essa intensidade, né, como que deve ser a alimentação elétrica, e, enfim, ele vai começar a desenvolver essa ideia que o engenheiro pesquisador teve. O engenheiro de projeto, ele vai fazer o projeto em si, ele vai definir qual o tamanho da caixa, qual vai ser a espessura, né? Ele vai definir, ele vai fazer o projeto até do parafuso. Então, do rebite, ele vai fazer o projeto detalhado daquele equipamento que vai se chamar micro-ondas, ok? O engenheiro de produção, o que ele vai fazer? Ele vai verificar quais são os equipamentos que a gente vai precisar fazer para produzir esse micro-ondas. Então, ele vai definir, né, quais são os processos, né, que vão ocorrer, quais são os equipamentos que a gente vai precisar utilizar, enfim, ele vai definir como vai ser a produção desse micro-ondas. O engenheiro de teste, ele é bem importante também, porque ele precisa definir quais serão esses testes que serão feitos no micro-ondas para que esse equipamento ele possa ser vendido e entregue para as pessoas e que essas pessoas não corram riscos. Então, aqui no Brasil, a gente tem um Inmetro que desenvolve esses testes, que vai definir quais serão, né, os testes e quais serão as condições desses testes para que esse equipamento possa ser comercializado. Aí você tem ali o engenheiro de construção, né, que vai efetivamente trabalhar para a produção daquele equipamento, né, para a execução daquele equipamento, daquele projeto, ok? Os engenheiros operacionais que vão estar ligados ali, né, no dia a dia, naquele processo produtivo, né, fazendo com que aquilo ocorra, ou seja, a parte de operação mesmo. Os engenheiros de venda, que também são bem importantes, porque às vezes a gente tem dúvidas em relação à parte técnica do equipamento, e só o engenheiro de vendas vai poder solucionar essas perguntas. Na sala de aula até comentei com vocês, numa situação que eu vivenciei, quando eu tive que comprar um torno. E aí eu precisava saber como que eu iria fazer essa instalação do torno, porque é um equipamento, né, muito pesado, que trabalha numa rotação muito elevada, então ele acaba gerando uma vibração muito grande, e eu precisava saber se era necessário, né, adquirir um componente chamado VibraStop, né, VibraStop, ou seja, para parar a vibração. E aí a pessoa teve que me orientar para entrar em contato com o engenheiro de vendas, porque só ele poderia me esclarecer em relação a essas dúvidas da instalação. Os engenheiros gerentes, né, que vão trabalhar nessa parte de gestão, né, de todo o processo produtivo, os engenheiros consultores, que geralmente são pessoas de muita experiência, de muita capacidade, que trabalharam muito num determinado local ou têm um conhecimento muito grande de um processo, de um equipamento, e acabam prestando consultoria, né? Essas pessoas, eles trabalham de forma sazonal, assim, né, quando o problema surge, eles são contratados, eles costumam receber lá diária ou pelo projeto, né? E são pessoas de uma relevância muito grande. E, por final, os engenheiros professores. Aí alguns alunos até perguntam, mas tem que ser engenheiro, professora? Tem que ser engenheiro. Porque as disciplinas básicas, né, nós temos aulas com matemáticos, com físicos, com químicos, mas as disciplinas específicas, só quem tem aquele conhecimento são os engenheiros. Então, disciplinas como estruturas metálicas, né, redes industriais, manutenção, automação mecânica, enfim, essas disciplinas, né, refrigeração e ar-condicionado, elas só podem ser ministradas por engenheiros porque são os engenheiros os detentores desses conhecimentos. Bom, vamos falar também sobre características, né, de um engenheiro de sucesso, ou seja, isso aqui está mais ligado ao comportamento que vocês têm que ter.
E esse comportamento, eles podem ser desenvolvidos, né? Embora às vezes um aluno chega para mim e fala assim, ah, professora, mas eu tenho uma timidez absurda, eu não consigo falar em público, eu tenho muita vergonha. Tudo isso pode ser alterado, né? Você pode minimizar. A timidez, eu não sei se ela pode deixar de existir, mas você pode trabalhar determinadas questões para desenvolver, né, essas características, para desenvolver as habilidades para que você consiga ter um desempenho melhor no seu ambiente de trabalho. Então, as características de um engenheiro de sucesso, a primeira delas é aptidões interpessoais, ou seja, é a forma do engenheiro lidar com outras pessoas, né? No nosso ambiente profissional, não só no ambiente profissional, né? No ambiente familiar, com vizinhos, né? De um modo geral, nós temos que aprender a lidar com pessoas que têm perfis diferentes, né? Que têm características diferentes. Então, se a gente conseguir aprender a lidar com pessoas com características diferentes, né? De uma maneira eficaz, ou seja, se a gente tiver aptidões interpessoais, isso é muito importante para um engenheiro ser bem-sucedido. A aptidão de comunicação também, a gente já havia conversado sobre isso, né, no slide anterior, falado sobre a necessidade de se comunicar. Então, a aptidão de comunicação, ela é essencial para um engenheiro bem-sucedido para que não haja falha de comunicação. A gente sempre usa essa expressão, né? Ah, houve uma falha de comunicação, porque você queria dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra, completamente diferente. E isso pode gerar problemas muito graves. Liderança também é uma característica de um engenheiro de sucesso, e ser líder não é ser chefe, a gente até comentou isso em sala de aula, né? Porque o líder, ele incentiva, ele motiva, ele deixa a equipe feliz, a equipe fica realizada, né? Quando ele coloca as metas para que toda a equipe se comprometa, diferente do chefe que cobra, que gera competição entre os colegas de trabalho, né, que acaba deixando todo mundo estressado, mal-humorado e insatisfeito. Então, eu sugiro que vocês, né, tenham, coletem mais informações sobre o perfil de um líder, ok? Porque, quem sabe, no futuro, né, vocês vão acabar assumindo cargos de liderança, então é muito importante vocês entenderem qual é o papel do líder. Competência, em relação à competência, é imprescindível que a pessoa tenha conhecimento técnico. Então, a competência, ela vem a partir do momento em que você se capacita, que você estuda, que você se prepara, né? Que você faz o curso, a faculdade, tentando entender qual é a importância daquele conteúdo para você, e não simplesmente tirar nota boa, né? A nota boa, ela é consequência do seu processo de aprendizado. Se você se compromete para que você compreenda aquilo, aquele conhecimento, porque você vai usar no futuro, mesmo que você não entenda qual é o motivo daquilo naquele momento, você consegue absorver melhor esse conteúdo e ser um engenheiro, né, com maior competência. Bom, tanto o pensamento lógico quanto o pensamento quantitativo, eles vão ser desenvolvidos ao longo do curso. Então, eu sempre falo isso, tem alguns alunos que ficam assim, Márcia, eu não sei por que a gente tem aula de algoritmo, porque eu não vou usar programação na minha vida, eu não quero trabalhar com programação, porque faz parte de um treinamento. Porque na disciplina de algoritmo, principalmente, são desenvolvidos esses pensamentos lógicos, né? Então, se você, ao longo do curso, vai ter disciplinas que muitas das vezes você não vai aplicar aquele conhecimento, pelo menos aquela aptidão, né, vai ser desenvolvida. E então eu sugiro que vocês façam essas disciplinas, mesmo que vocês não tenham muita afinidade, que vocês tenham consciência de que aquela disciplina faz parte do seu treinamento. Para quê? Para ter um pensamento lógico. Também o pensamento quantitativo. Então, é muito importante que o aluno, quando ele termine de fazer, né, resolver uma questão, ele consiga verificar aquele valor e ter uma noção se aquele valor é factível ou não, se aquele valor é realista ou não, se aquele valor é viável ou não. Então, por exemplo, eu até coloco duas situações, né, que eu já vivenciei. Uma delas, quando eu pedi para calcular a espessura, né, de um isolante, que seria né, em torno de milímetros, e a pessoa encontrou 5 metros. 5 metros de espessura deve ser a espessura da pirâmide do Egito. Aí você imagina a espessura, né, de um isolante em volta de um duto. Então, vai ter de um lado e do outro, né? Então, serão 10 metros, né? A tubulação vai parecer uma jubarte. Então, não tem menor cabimento isso. Vocês têm que ter uma noção, né? Pensamento quantitativo, se aquele valor que você encontrou, ele é razoável ou não. Ele é factível ou não. Da mesma forma que eu também já pedi para que
um aluno dimensionasse uma chaminé de um alto forno, e que a gente consegue ver quando passa, né, de avião, por exemplo, na siderúrgica aqui do nosso estado, e o aluno colocou lá 20 centímetros. Na época até perguntei, nossa, mas o que é isso? A chaminé dos Smurfs, né? Então, por quê? Faltou o pensamento quantitativo. É muito importante que vocês tenham isso, que vocês desenvolvam isso ao longo do curso, ok? Bom, continuidade. Essa parte de continuidade é solicitado. Significa que, né, muitos projetos, eles levam anos para serem concluídos, né? Então, às vezes décadas, né? Então, você vê, por exemplo, uma usina nuclear, por exemplo, né? É um projeto que não é imediatista, né? Então, ele pede uma determinada continuidade. E, além disso, a gente consegue perceber que existem vários projetos dentro daquele mesmo projeto, né? Então, é necessário que o engenheiro tenha essa percepção, porque se ele estiver esperando uma gratificação imediata, né, ele vai acabar ficando, de uma certa forma, frustrado, porque o projeto ele não é imediatista. Então, o engenheiro de sucesso ele tem que ter né, essa continuidade de entender, né, que tem projetos que eles levam, né, eles são a longo prazo. A educação continuada, de novo, gente, de novo educação continuada. Então, não espere que um engenheiro bem-sucedido estude, né, termine a sua pós-graduação e dali para frente ele não vai precisar mais se preocupar, né, com o conhecimento, porque ele já atingiu o ápice, né? Ou ele fez um MBA, uma pós-graduação lato sensu, ele fez um mestrado, ele fez um doutorado, pronto, ele já chegou num nível máximo, né, um pós-doutorado. E a partir dali ele não vai precisar mais pegar, né, nada para se atualizar. Não, pelo contrário. Né? A educação ela não para, ainda mais no meio. Qualquer profissão é assim, né? Se você é advogado, você também não se atualiza em relação às leis, você não tem condição de atuar. Médico, dentista, né? E principalmente nós da área tecnológica. Manutenção de uma biblioteca profissional, eu sempre falo isso, né? O aluno, ao longo do curso, ele vai ter essas disciplinas que são básicas. Eu sempre falo, olha, não precisa se preocupar em ter esses livros com vocês. Mas a partir do momento que vocês entrarem, né, na parte profissional do curso, né, tiverem as disciplinas específicas, é muito interessante que vocês conversem com os professores antes de adquirirem esses livros, para verificar, né, qual a relevância daquele livro para a sua vida profissional. Porque o engenheiro ele tem que ter aquela biblioteca, né, profissional para poder fazer consultas, porque, né, os alunos mesmo às vezes falam comigo, professor, eu preciso decorar essas equações e tal, mas quando eu for engenheiro eu não vou precisar decorar isso. Pois é, mas você vai ter que ter, né, essa biblioteca para consulta, ok? Fiabilidade. Bom, fiabilidade é o seguinte, alguns de vocês, durante o período, né, da graduação, vocês acabam não cumprindo prazos, né, para entrega de trabalho, de relatório, de nada. Então, fiabilidade é isso, é quando você se coloca, quando você entrega tudo no prazo, né? Quando você entrega seus relatórios e seus projetos, né? Você já está pronto na reunião que foi agendada, enfim, quando você se preocupa com esses prazos de entrega, tanto do seu projeto ou de tarefas de execução, não importa, ok? Então, fiabilidade está ligada a cumprimento de prazos. Honestidade, né? Isso não precisa nem discutir. Esse tópico, ele já é autoexplicativo. Organização é muito importante isso. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja bem-sucedida que seja desorganizada. Então, a desorganização, ela fica muito complicada porque ela acaba comprometendo significativamente a produção. Quando você é desorganizado, você não consegue encontrar planilhas, você não consegue encontrar, né, os materiais, enfim, você acaba perdendo muito tempo em função da sua falta de organização. Então, a organização ela é imprescindível. Se você não é uma pessoa organizada, comece a se preocupar com isso e desenvolva essa aptidão, né, de organização. O bom senso também, né, dentro da engenharia, a gente havia conversado um pouquinho sobre isso, né, sobre pensamento quantitativo, né, que faz parte também, né, do bom senso. Enfim, a pessoa, né, tem que entender
que às vezes a gente chega a um resultado que aquele resultado não é adequado. Esse bom senso ele só vai ser adquirido depois de algum tempo, né, na sua vida profissional, porque antes disso é muito complicado. Imagina a seguinte situação, eu falo para você assim, olha, a gente está com um reservatório aqui, ele teve um determinado grau de corrosão, o que eu faço? Eu sucateio ou reparo? O que vale mais a pena? Você só vai conseguir responder essa pergunta para mim depois de um tempo, né, que você tiver experiência ali para poder me dar essa informação. Curiosidade. Olha, a curiosidade, ela é uma característica do engenheiro. Não adianta. Você nunca vai estar satisfeito com algumas coisas. Você passa... É muito engraçado, né, que o engenheiro de sucesso ele está sempre se perguntando por quê? Por quê? Então, é uma pergunta que todos nós fazemos, né? Eu até brinco, assim, que desde muito novinha eu já percebi que eu ia ser engenheira, porque tudo para mim era por quê. Eu queria entender por que o liquidificador funcionava daquele jeito, por que o chuveiro aquecia, por que a maçaneta, por que a chave, né, não entrava num, não entrava no outro, por que o carro andava, por que a televisão liga. Então, são muitos porquês que a gente faz quando é criança e, às vezes, na vida adulta, a gente para de fazer esses porquês. Então, é necessário que a gente faça esse resgate, né? Daqui a curiosidade faça parte da gente para que ela seja motivadora. Envolvimento com a comunidade, né? A gente já conversou sobre isso, porque não dá para a gente colocar, né? Como se fosse nos colocar dentro de uma bolha, né? Como se a comunidade não fizesse parte das nossas relações. Então, tanto o próprio engenheiro como a comunidade se beneficiam, né, do desenvolvimento com, sei lá, com clubes, com organizações, né? E essas organizações, elas prevêem serviços úteis para a comunidade e também serve, né, como uma rede para contatos de negócio. Então, por exemplo, a própria Multivix, ela tem esse envolvimento com a comunidade a partir do momento que ela presta serviços com projetos de extensão, por exemplo. Né? Dentro da engenharia fica um pouquinho complicado a gente promover, mas nós temos disciplinas, né, de PEI, que é projeto, né, de extensão, né, e interdisciplinaridade, fazendo com que a gente consiga, né, ter esse contato melhor, esse envolvimento com a comunidade. Bom, e a criatividade, que a gente vai conversar, né, na próxima aula, porque a criatividade ela é extremamente importante. Mas, muitas das vezes, a gente entende que a criatividade ela é nata. Tem pessoas que são criativas e pessoas que não são criativas. Não. A criatividade ela pode ser desenvolvida também, né? E esse engenheiro, né, de sucesso, essa pessoa, né, ou engenheiro, não importa, esse profissional de sucesso, ele tem que ter essa criatividade. E a gente vai conversar depois, né, de uma forma mais detalhada como desenvolver essa criatividade. Essa criatividade, o desenvolvimento da criatividade nós veremos na próxima aula. Vou dar por encerrada aqui, lembrando que esse conteúdo, né, dessa videoaula, ele está no nosso AVA, esses slides estão disponibilizados lá, e a bibliografia básica também vocês podem ter acesso a partir do AVA, na biblioteca virtual. Ok? Bons estudos, boa semana para nós e vamos que vamos!